Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Santo Evangelho segundo o apóstolo evangelista São Lucas, que nos ensina como nós devemos tratar, então, quando temos tentações em nossas orações. Cristo, então, ia passando em direção a Jericó e nos muros, na entrada da cidade, havia um cego que, neste Evangelho, segundo o apóstolo evangelista Lucas, não tem nome. Segundo o Evangelho, o apóstolo evangelista São Marcos tem o nome de Bartimeu, que é filho de Timeu. E no Evangelho, segundo o apóstolo evangelista São Mateus, diz que é dois cegos. Nenhum dos quatro evangelistas especifica sempre exatamente. O que interessa, como diz Santo Ambrósio de Milão, o que interessa é que o cego foi curado. Não importa se era um ou dois, o que interessa é que a cura foi realizada, o milagre foi feito e aquele que estava na escuridão das trevas voltou a ver a luz. E quando se diz voltou a ver a luz, viu não só a luz do dia solar, mas viu também a luz do mundo. E é essa a luz do mundo que ele precisaria então de ver mais. O Santo Evangelho faz-nos então estas narrativas para que nós, realmente absorvendo em nossos corações, possamos então tirar alguns ensinamentos e poder colocá-los em prática quando estamos a orar e realmente não conseguimos nos concentrar porque em nossas orações é muito peculiar que nós começamos a pensar em tudo e mais alguma coisa. E então este cego Bartimeu pedia esmolas ali à frente das muralhas da cidade de Jericó. Jericó, que era uma cidade grande, uma cidade cheia de gente, com muito comércio, e as pessoas que tinham esta experiência de cega, não ver, paralíticos e outros doentes e outras enfermidades, e então eles eram afastados da sociedade e eles então ficavam ali na entrada da cidade, ao pé dos muros da cidade, pedindo esmola. Cristo passava e então esse cego, Bartimeu, perguntou que alvoroço é que estava a acontecer ali. Ele não sabia porque havia uma grande movimentação, não é? E o cego perguntou o que é que isto significa, não é? Esta movimentação, o que é que isto significa? E então todos aqueles que o rodeavam, não é, da multidão, diziam: é Jesus, o Nazareno, que vem aí. Provavelmente era aquilo que ele sentia no coração e a fé ardente em si que o fez então gritar em voz alta: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Podemos ver, queridos irmãos e irmãs, que o cego Bartimeu tem tudo a ver com a imagem da nossa alma, como é intrínseco, então, em nossa vida diária, não é? Em quando lemos o Evangelho, realmente, quando interpretamos o Evangelho, vemos que por trás há um ensinamento, por trás a gente vê o reflexo daquilo que nós somos no mundo. E então, ele gritava em voz alta: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Podemos ver, queridos irmãos e irmãs, a tamanha fé que o cego Bartimeu tinha.
nós realmente vivemos a nossa vida diária e não conseguimos, por vezes, sentir a presença de Deus em nossas vidas. O cego Bartimeu sentiu a presença de Deus. Sentiu a presença de Deus e perguntou o que é que significava. E disseram que era Jesus, o Nazareno. Ele sabia, porque já tinha ouvido falar. Mas ele sentiu a presença de Deus. Mas nós, no nosso dia a dia, muitas vezes não sentimos a presença de Deus. Não sentimos a presença de Deus. E então, como não a sentimos, facilmente, muito facilmente, ficamos tristes, ficamos chateados, ficamos rabugentos. Não conseguimos ver a providência de Deus em nossas vidas, em cada ato, em cada evento que acontece pelas nossas vidas. Nós, muitas vezes, não notamos que é a providência de Deus. É a providência de Deus quando Ele coloca uma pessoa à nossa frente, ou quando coloca um mendigo à porta do supermercado. Eu sempre digo isso e sempre irei insistir, porque esses eventos é tudo a providência de Deus. É tudo a providência de Deus. E nós, com o livre-arbítrio que temos, nós damos a resposta que nós quisermos. Deus não nos obriga a amar. Deus não nos obriga a amar o nosso irmão. E Deus não nos obriga a amar a Deus. Então, não conseguimos ver essa providência de Deus e muitas vezes ficamos chateados, muitas vezes não conseguimos ir ao templo de Deus. Muitas vezes não conseguimos chegar a tempo porque acontece um evento e outro e outro e outro e não conseguimos às vezes então exercer então essa fé e essa movimentação de fé. Muitas vezes isso também nos atrapalha quando estamos em oração. Queremos orar e então pensamos em tudo e mais alguma coisa. O que é que eu vou fazer logo? Ou depois do jantar, amanhã aqui ao supermercado fazer compras. E então tudo isso nos afasta daquilo que é a oração e a persistência que nós temos que ter em afastar todos esses eventos, todas essas preocupações quando estamos em diálogo com Deus. Só assim sentiremos a presença de Deus em nossas vidas e a sua providência na vida da nossa família, na vida dos nossos amigos, na vida dos nossos irmãos e irmãs que sofrem, que passam fome, que perdem filhos, que perdem maridos e mulheres e que precisam então da nossa movimentação de fé. Então o cego Bartimeu sentiu essa presença de Deus e gritou. E podemos ver aqui mais uma semelhança entre o cego Bartimeu e a imagem da nossa alma. Então o cego Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E então aquela gente que o rodeava por curiosidade, não é? Dizia para ele se calar: cala-te, não importunes o mestre. Mas ele não quis saber. Gritavam e repreendiam para ele ficar calado, mas ele não ficava e gritava ainda em voz muito mais alta: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E ninguém o continha, porque ele sentiu a presença de Deus. E ele gritava então persistentemente que Cristo olhou. Mas Cristo já tinha visto muito antes o cego Bartimeu antes dele mesmo gritar. Cristo então olha para o nosso interior, vendo a fé, testando-nos a nossa fé, segundo o nosso amor, não segundo os mandamentos que nós seguimos e que são insuficientes para a nossa alma e o nosso
coração poderem sentir o amor divino, não o amor sentimental. É o amor divino, o amor humano, o amor, então, sem limites. E o cego Bartimeu foi ouvido pelo Salvador, que disse aos seus discípulos para o irem buscar. E aqui, queridos irmãos e irmãs, podemos ver que quando aquela gente toda mandava Bartimeu se calar, estava incomodado, nós podemos ver que é o inimigo da raça humana. Quando nós começamos a orar, quando nós queremos nos dirigir a Deus, quando nós queremos orar e não conseguimos, o inimigo da raça humana incude então pensamentos na nossa cabeça, por mais insignificantes que sejam. Esses pensamentos então são produzidos pelo inimigo da raça humana, astuto, inteligente e esperto como ele. Então, queridos irmãos e irmãs, tal e qual como aquela gente, não é, que mandava o cego calar para não dirigir a palavra a Deus, assim é também o inimigo da raça humana connosco. Aqueles que nos querem afastar de nos aproximarmos de Cristo e orarmos então a Ele com fé. Foi isso que o cego Bartimeu fez. Então Cristo perguntou-lhe: o que queres que eu faça? E o cego disse: eu quero ver de novo. E Cristo disse: então vê, tua fé te salvou. Podemos ver quais são, queridos irmãos e irmãs, as coisas boas que podemos recolher para nós mesmos, para nós, para a nossa família, para os nossos irmãos e irmãs. Porque quando a nossa oração é acompanhada com fé e persistência, sermos teimosos como o cego Bartimeu foi, sermos teimosos, não deixar os pensamentos maus e até os bons interferir na nossa oração que nós temos com Deus. Muitas vezes nós oramos e dizemos: caramba, Deus não nos ouve. Deus não ouve as nossas orações, Deus não ouve os nossos pedidos. Não ouve porque não estamos focados, porque estamos a pensar em tudo. Pensamos em tudo e não temos então o diálogo genuíno de fé, de amor e de persistência que teve então o cego Bartimeu. Podemos ver aqui um exemplo, queridos irmãos e irmãs, que o Evangelho diz que Cristo, o Mestre Divino, mandou os discípulos trazerem o cego até ele, para o milagre acontecer e para ele começar a ver e o seguir. Os santos padres interpretam esta parte do Evangelho no sentido de que, então, os santos discípulos trouxeram Bartimeu até Cristo. É exatamente a Santa Igreja Ortodoxa, não é? Que traz os seus filhos então para junto de Deus. Deus, o fundador da Santa Igreja, manda a Santa Igreja Ortodoxa levar os seus filhos até Ele, através dos pastores, dos sacramentos da Santa Igreja. Cristo então manda todos e cada um de nós, os que estão presentes e que por motivos justos também estão ausentes e não estão aqui em oração connosco. Mas é importante, queridos irmãos e irmãs, que possamos então ver a presença de Deus em nossas vidas e sermos persistentes na nossa oração, como foi o cego Bartimeu, que foi persistente ao gritar: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Amém.